Oiê, peixosos tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão? Eu desejo que vocês estejam muito bem, viu? Sejam bem-vindos ao nosso passeio por caminhos interiores. Esse é o novo nome e definitivo nome do canal, que não tem mais o meu nome chamado Coelho. Tá estranho, né? Agora tem nome de canal. Embora, eu não sei se vocês repararam, eu não gosto de fazer o que todo mundo faz. Mas o canal tinha que ter um nome apropriado para as atividades do canal, né? Então, usando a deixa, vou aproveitar e responder uma perguntinha que eu recebi por e-mail, que é por que eu não falo sobre espiritualidade e se é porque eu estou aqui como psicanalista. Não estou aqui como psicanalista, eu uso os meus conhecimentos de psicanálise sim, mas não estou aqui como psicanalista. E sou espiritualista sim, mas não estou aqui como espiritualista. Por isso que eu resolvi colocar o nome no canal. Eu estou aqui como eu. Aqui é a chamada. Euzinha. A pessoa, o indivíduo, a cidadã. Não a profissional, não a pessoa que tem uma crença. Assim a gente fica aberto para falar sobre tudo, né? O Nath resolveu decorar. Deu para perceber que eu ainda estou no norte, né? O meu filho, que tinha que trazer o celular, ele só vem amanhã. Sábado é dia do futebol, né? Durante toda a semana, ele vai para a faculdade e trabalha. É perto. Então, ele não teve tempo de trazer para mim. Mas amanhã ele traz. Só que se eu fosse esperar o celular vir, eu ia faltar hoje, né? E eu disse que eu viria na sexta ou no sábado. E só hoje que eu me dei conta que hoje não é sexta, já é sábado. Então, ou eu vinha ou eu vinha. Porque se eu não vinha, eu ia dar um cano. Ia ficar feio. Ia ficar feio. Então, eu recebo muitos e-mails pedindo para falar sobre espiritualismo, mas se vocês perceberem nas entrelinhas, tanto psicanálise quanto espiritualismo está inserido aqui em alguns contextos. Ainda mais porque as duas coisas, elas estão intrínsecas, sabe? A base da psicanálise é a filosofia. A base da filosofia é a filosofia oriental. E a filosofia oriental é a base também do espiritualismo. Então, em resumo, é tudo a mesma coisa. Tanto no espiritualismo como na psicanálise, nós tocamos sempre no mesmo ponto do conhece-te a ti mesmo. Não adianta para que lado, para que caminho você direcione o seu foco. Você sempre tem
que se autoconhecer. Essa busca tem que ser feita. Desculpa. A tocinha de praxe que aconteceu. Mesmo que for ateu, até o ateu, todo indivíduo precisa se autoconhecer. Precisa ter uma relação consigo mesmo. É óbvio, né? Por que a gente dá tanta importância em conhecer os outros, em ser conhecido, e a gente despreza totalmente o conhecer-se? Eu não entendo isso, não. Principalmente porque o autoconhecimento, para falar a verdade, é um caminho longo, um processo longo. Sim, você não se autoconhece assim da noite para o dia, assim como você não conhece outra pessoa da noite para o dia. Sendo que conhecer a nós mesmos é muito mais difícil. Porque nós somos pessoas difíceis para nós mesmos. Eu nasci já querendo entender tudo e ainda na primeira infância eu desejei me conhecer, começando por fora. Quando eu estava aprendendo a sentar. Sim. A minha memória dessa época é bem nítida, parece que foi semana passada. Ai, deve ser por isso que eu caio tanto. Eu vivo levando os tombos, sabe? Eu me lembro perfeitamente porque eu prestava atenção nesse momento. Que a minha mãe me colocava sentada, colocava travesseiros do lado, porque eu não conseguia me equilibrar e eu sempre caía. E eu prestava atenção naquilo. Eu não sei explicar como é que eu tinha a percepção de que eu deveria ficar naquela posição que ela me colocava, mas eu não conseguia. E eu conseguia assimilar que ela colocar os travesseiros do lado, principalmente com meus bracinhos acima, era um indicativo que eu deveria mesmo ficar na posição que ela me colocava. Mas eu desequilibrava, eu sempre caía para um lado e para o outro. E eu prestava atenção no meu corpo. Por que meu corpo não conseguia ficar naquela posição? Aí até que enfim eu aprendi a ficar sentada. E de repente, de tanto fuçar numa trava que tinha na grade lateral do berço, essa grade ela abria, eu dobrava no meio para facilitar o acesso da minha mãe à minha. Era um abre e fecha daquela travinha que eu comecei a mexer naquilo para ver se eu conseguia fazer o que ela fazia, que era abrir a grade. Aí nisso eu descobri que eu podia ficar em pé, segurando naquela grade. Aí eu me lembro da primeira vez que eu fiquei em pé. Eu me lembro perfeitamente a força que eu tinha que fazer nas pernas para ficar em pé. Lembro de olhar para baixo, ver meus pezinhos gordinhos, parecendo um cãozinho, uma bisnaguinha. E eu lembro
força acumulada no calcanhar e eu não distribuía para o resto do pé. Não me pergunte como é que uma criança, um bebê de 8 meses lembra, tinha esse raciocínio. Eu tinha porque eu lembro. O que eu posso fazer? Então eu vou contar. Aí eu lembro que nessa de perceber o peso no meu calcanhar, os dedinhos mexeu sem querer. E eu fiquei tipo, como é que eu fiz isso? E os dedinhos mexeram de novo e eu queria entender como é que eu estava fazendo aquilo. É impressionante. Vocês já refletiram sobre isso? Como é que a gente mexe os dedos dos pés? Os dedos dos pés estão lá no outro extremo da cabeça do cérebro, né? Vocês acham ou vocês param para dar o comando para o cérebro mande o meu dedinho do pé mexer? Não, é uma coisa tão sutil, é tão rápido. O pensamento, eu sempre acreditei nisso, o pensamento é mais rápido que a luz. Porque você nem precisa olhar para os dedos dos pés para querer que eles mexam. Simplesmente mexem. Você não precisa dar nenhum comando. Você não precisa parar para pensar. Eu acho que eu vou mexer os dedos dos pés. Não. É como se fosse involuntário. É como se os dedos tivessem vontade própria, sabe assim? Mas ao mesmo tempo, ele está em sintonia com o cérebro, com todo o resto do corpo. 8 meses, eu estava nesses delírios já. Não assim tão concreto, né? Tão minucioso. Mas eu percebia que eu não estava mandando os dedinhos mexer, mas eles mexiam. Eu queria entender isso. Eu lembro das minhas perninhas assim, ó, tremendo, com a força para conseguir continuar em pé. E aí demorou um tempinho, não me pergunte quanto tempo, porque aí lembrar disso também já é demais, né? É mais eu que tenho problema com o tempo. Mas passou um tempinho e eu percebi que eu podia me movimentar segurando na grade, mas eu tinha que fazer a mesma força com as mãos e com os braços para me segurar quanto a força que eu tinha que fazer nas pernas para ficar em pé e mais força ainda para conseguir tirar uma perna do lugar. É bem fresquinho isso na minha memória. Aí passou o tempo, né? Eu sou teimosa, eu sou insistente, eu não sei ficar quieta. Eu fui um bebê. Eu fui um bebê atribulado, então, atribulado só dentro do berço, né? Minha mãe me colocava lá para eu poder cuidar da vida dela e eu ficava numa boa. Só que eu explorei bem aquele espaço dentro do berço. Eu não tinha nada para fazer mesmo, então eu ficava. Senta, levanta e tenta ir. Aí não demorou não para mim começar a transitar dentro do berço, me segurando mais grande. E nisso tem uma outra memória assim, muito forte e fofa.
mais estranho. O meu berço ficava de frente para uma janela que existe até hoje, é na casa de cima. A janela são duas janelas gêmeas, gigantescas, enormes, daquelas que a vidraça é de subir. Aí coloca uma trava, ela fica suspensa. Se destrava, ela fecha toda. E ainda tem aquela parte de fora que não tem vidro. Aquelas janelas de madeira antigas, que eu acho lindas. Então essa janela, ela ficava bem de frente do meu berço, era o meu berço que ficava bem de frente daquela janela. E nessa janela havia uma cortina que eu não parava de olhar para ela. Era uma cortina tecida de fios de seda e ela tinha uma estampa. Eram fios azuis e prata. Então fazia um desenho lindo de um cenário, tipo um jardim japonês com uma ponte, uma gueixa com sombrinha e o sol no horizonte. E abaixo do sol estava escrito com letras que imitavam o caractere japonês, sol nascente. Infelizmente, eu nunca perguntei e eu nunca vou poder perguntar para minha mãe o que passou na cabeça dela para me ensinar a ler sol nascente. Eu não sei se foi na inocência, como se fosse uma brincadeira, sabe? Brincar de escolinha, professor e aluno. Pode ter sido isso. Mas, na hora que ela foi ali para a janela e ela fechou a cortina, eu fui com tudo lá para a beirada para olhar a cortina. Eu olhava mesmo assim, impressionado, como era bonito. E nessa vez, ela começou a me apresentar letra por letra. E ela apontou para o S e disse: esse aqui é o S, esse aqui é o O, esse aqui é o L. É sol, esse aqui é sol. E apontava para o desenho do sol. Sol. Eu lembro disso perfeitamente. E sabe o que me choca? Eu entendi o que ela estava falando. É sobre isso que eu estou falando quando eu repetidamente digo, principalmente nas redes sociais, que é um espaço que eu uso há muito mais tempo, porque eu sempre tive muito mais facilidade de me comunicar, expressar e explicar, escrevendo do que verbalmente. Então, eu sempre tocava nessa tecla. Não se subestime. Ouçam tudo que as crianças têm a dizer. Expliquem tudo para as crianças. Não subestimem a capacidade delas, a inteligência delas. Sejam o mais verdadeiros, sinceros e honestos possíveis. Sejam gentis com as crianças. Exatamente por causa deste momento. E que minha mãe me ensinava a ler sol nascente,
eu não compreendi exatamente o que era a letra, o que era a palavra, o que era escrever. Eu enxergava cada letra como um símbolo, assim como o sol estampado na cortina, a gueixa que parecia minha mãe, a sombrinha que ela sempre usava, a cerejeira florida, eram símbolos que eram muito comuns na minha realidade. Então eu compreendi cada letra como símbolos também. E o modo que ela me explicou cada palavra, cada letra, e associou a imagem, eu compreendi perfeitamente. Eu lembro disso. Eu compreendi que a palavra sol era sol. As primeiras palavras que eu memorizei, as primeiras letras que eu memorizei e aprendi, foram essas que compõem as palavras sol nascente. Naquele momento, eu não compreendia, por exemplo, desculpa, eu não compreendia, por exemplo, que combinar as letras resultava nas palavras. Claro que não. Como eu disse, eu enxergava letras como símbolos. Mas também tem algo que a gente muitas vezes esquece. A carga genética, o que está já mapeado no nosso DNA, a memória hereditária, a capacidade de ler, de interpretar símbolos, é do ser humano. Não é que eu era uma criança prodígio, eu era uma criança curiosa de nascença. Só isso. Provavelmente todas as crianças, elas têm essa capacidade de associação que eu tive, só que os adultos, eles não estimulam. Eu não sou muito crédula assim, nessa questão de níveis de inteligência acima da média. Eu acho isso tão pesado de vaidade. Inteligência é inteligência. Todo ser vivo é inteligente. Parece que é tão necessário manter tudo o que classifica e coloca seres humanos em níveis para distinguir um do outro, quando a natureza de cada um já é uma distinção, já distingue, porque cada um é tão único que já é distinto do outro, né? Mas não precisa de mais, como se todo mundo vivesse numa competição para um ser melhor do que o outro em alguma coisa, até o ponto que chega ao vício. E sabe qual que é o vício? Quando o tempo todo, até numa conversa, a pessoa está disputando. Ai, eu tô com meu nariz ruim hoje. Aí você diz, ai, eu também, deve ser o tempo que a minha rinite tá horrível. Ah, mas você tá com rinite, eu tô com sinusite. A minha sinusite é tão ruim que eu tenho que fazer uma cirurgia para raspar. O vício em competir, que leva a competir em absolutamente tudo. Até nas desgraças, até nas doenças, que está mais doente, que está mais desgraçado, sabe? Uhum. Eu vejo muito isso. Então, assim, eu não era uma criança prodígio. Toda criança é assim. Seria o máximo que todas as pessoas se lembrassem dos 5 primeiros anos de vida, que nem eu me lembro. Os adultos é que, ao mesmo tempo que não estimulam aquela
inteligência pura, inocente, sem nenhuma corrupção da criança, colocam limites, bloqueios. A minha mãe, ela tinha essa percepção que deve vir da nossa ancestralidade. O japonês tem muito disso, de não subestimar a criança, tanto é que as crianças no Japão, elas aprendem a usar o hashi muito novinhas. Depois que elas aprendem a andar e manipular os objetos, já vão aprender a usar o hashi e não tem moleza nenhuma. Não. Sabe como elas aprendem? Primeiro, elas têm que conseguir pegar um grão de milho, que é chatinho. Depois, um grão de feijão, que é mais arredondado. Tem mais dificuldade para pegar. Aí vai diminuindo os tamanhos dos grãos até conseguir pegar um grão de arroz. Foi dessa forma que meu avô ensinou também. Não há subestimação da capacidade do outro. A capacidade cerebral de todo mundo é a mesma. O que diferencia é que esta capacidade ela só pode ser exteriorizada conforme o corpo vai se adaptando às suas funcionalidades. O desenvolvimento do corpo é mais lento do que a capacidade do cérebro. O cérebro já surge potente. É que nem quando eu olhava para os meus dedinhos do pé mexendo e eu não conseguia saber como é que eu fazia isso. O próprio cérebro dá os movimentos involuntários. Involuntários assim, né? Inconscientes. De alguma forma, esses comandos aconteciam, mas não tinha consciência. Mas o cérebro, ele sabe antes do próprio corpo que ele deve se mexer, sabe assim? Tipo isso. É a rinite. Espero que vocês não estejam com rinite sinusite. E daí para frente, eu continuo lembrando quando eu fui colocada no chão, quando eu ganhei meu primeiro andador. O andador da minha época era uma coisa sinistra. Eu comecei a andar com 9 meses com andador, eu acho. Agora eu não sei se eu comecei. A minha mãe disse que eu comecei a andar com 9 meses. Agora eu não sei se é com andador ou sem. Mas eu lembro quando eu ganhei meu primeiro andador. E eu ficava olhando para ele, e apesar de ter 9 meses, eu já pensava assim, que coisa esquisita. Era 2 aros de alumínio, um alumínio fosco. Você passava o dedo assim, ele fazia um barulho, dava uma gastura assim. Então, era um aro de alumínio em cima e outro aro embaixo. Não lembro como um estava preso no outro, mas eu lembro que tinha aquele tecido parecendo uma calçola presa no aro de cima, e ali dentro me colocava, e no aro de baixo tinha 4 rodinhas. Aquilo era ruim porque eu lembro que eu queria alcançar algumas coisas, e por ser redondo, eu não tinha como. Acho que era proposital, né? Para não pegar mesmo, não. Aí fica fácil. Não precisava nem ouvir, não pode mexer. Não tinha como mexer. E eu lembro com isso do meu primeiro tono. Eu nunca vou esquecer meu primeiro tono.
Eu era doida para ganhar o quintal, eu queria sair no quintal. E depois da porta tinha como se fosse uma rampinha. Foram várias tentativas para fugir do quintal, até que um dia eu consegui, por pegar um pouquinho. E aí, nessa que eu fui sair, tinha aquela rampinha e aquele negócio trambolhoso, redondo. As rodinhas travaram ali de alguma maneira que eu fui caindo de lado. E, tipo, a sensação foi de cair em câmera lenta. Eu fui indo, eu vi o mundo girando devagarzinho e, puf, eu assustei com aquilo. Eu estava sentindo um mal-estar, aquela coisa de... Quando você cai, você tem aquela sensação de que o corpo ele fica mais leve. Eu sou especialista em tombo, tá? De um ano para outro, eu tive 3 quedas em escada. Isso aconteceu há uns 2 anos atrás. E não foi tombinha não, tá? E não foi escadinha não. Foram escadas. Não é à toa que há pouco tempo eu tive que ir no ortopedista, porque depois de um ano o joelho ainda estava sentindo. Foi um estombo feio. É uma vida caindo, né? Meu joelho parecia casca de cavalo. Parecia uma joelheira natural de tão grosso. De tanto que eu caí e ralava o joelho. Eu devo ter problema com a gravidade, não sei. Mas é inesquecível o primeiro tombo, sim. Por todas as sensações envolvidas no momento de queda. Sabe quando você sonha que você está voando? Aí você sente aquela coisa assim, seu corpo leve, como se você fosse cair, ou voando ou caindo. É a mesma sensação, sonhar que está caindo. A gente não esquece essas coisas. Foge um pouco da nossa realidade gravitacional, né? Nosso corpo foi feito para a gente ficar em pé, firme e forte, não ficar caindo. Aí daí do andador para frente não demorou não. Para mim começar a bater perna no quintal, nosso quintal era muito grande, é até hoje. Era maior, não estava tão construído como está hoje. Mas para mim parecia o mundo inteiro, de tão grande era Caxias. Era uma aventura andar pelo quintal. 2 quintais, um em cima e outro aqui embaixo. Aqui embaixo era uma hora. Aí foi só alegria, né? E lembro tudo. Lembro, inclusive, de observar as galinhas e os patos. Adorava dar banho nas galinhas e nos patos, colocar eles no colo, tentar entender por que eu não podia passar escova neles que nem eu fazia com os gatos e os cachorros. Né? Porque eles tinham pena. Aí eu queria entender como é que a pena nascia. Eu queria saber se quando a pena nascia doía, porque vocês já viram o tamanho que fica o poro onde a pena nasce? E a base, o eixo da pena é tudo, né? Deve ser meio dolorido a pena. Eu pensava isso quando era criança. Eu já era uma pesquisadora, porque por toda a vida eu fui movida desse jeito, a curiosidade, o querer entender,
Então, para entender, eu tinha que pegar com as mãos, eu tinha que fuçar, eu tinha que vasculhar, pensar, querendo entender tudo. A maravilha das nossas memórias. Não é à toa que a minha criança interior está tão presente e ela é minha mestra, não é o contrário. Eu me lembro perfeitamente dela. O modo como ela começou a descobrir o mundo, os cheiros, as texturas, os sabores, está tudo aqui fresquinho. A ponto disso ainda influenciar, de alguma forma, tudo que eu quero entender, tudo que desperta a minha curiosidade. A sua criança interior é a base do adulto que você se tornou. Quando a gente tem aquela sensação de que em algum momento da nossa vida a gente se perdeu, é porque a gente se perdeu da nossa criança. A criança, ela não se perde de nós. Quando a gente esquece ela acaba arrumando algum lugar dentro de nós para se encolher, para se esconder, para ficar lá esperando. Esse estado que a criança fica nos afeta muito, sem a gente saber. Daí vocês entendem a necessidade de, sempre que possível, anotar suas memórias. Porque apesar de a gente viver nossos dias achando que nós somos eternos, esse corpo não é. Se a gente tiver a dádiva de chegar na fase mais idônea, ficar velhinhos, é bom reler nossas memórias. Além de se exercitar o cérebro, mantém a nossa própria história fixa, fresca. Porque a tendência, quando ficamos idosos, é começar a esquecer tudo. Já na menopausa, aqueles lapsos de memórias vão ficando mais intensos, mais frequentes, e a tendência é sutilmente ficar pior. Enquanto a gente pode lembrar, é tão bom lembrar, mas a minha vida foi ruim para me ficar lembrando. Se a tua vida foi ruim para você ficar lembrando, ela está melhor hoje? Eu tenho a impressão que você deve achar que ela está uma dorga. Se ela está uma dorga, é porque você acredita que sua vida foi muito ruim. Se a gente acha que a nossa vida foi muito ruim, a gente precisa fazer a regressão consciente para assistir o que a gente já viveu, refletir, analisar e concluir se foi ruim mesmo. A minha irmã de tarde me falou um negócio interessante e veio na ponta da língua para dar uma resposta que na verdade eu estava dando para mim. Ela e o marido foi na oficina buscar uma caminhonete. Eles estão precisando. Eles conseguem fazer mais isso aqui. Chegou lá, a oficina estava fechada. Ela já não gostou. E aí ela me contando, ela disse: o mecânico sabia que a gente estava com pressa da picape ficar pronta
Parece que faz de propósito. Eu virei para ela assim, espontaneamente, saí do meio. Pode ser que exista um propósito para vocês não poderem falar. Nada é propósito. Nada é por acaso. Ali em comunidades, eu fiz umas postagens hoje, eu estou meio que querendo dizer isso. Eu fico vendo meus amigos, colegas, na rede social, na militância, no engajamento, aquela insistência, e fica falando de presidente de tal país, e fica falando de político de tal partido, e fica todo mundo se desgastando com mil sentimentos ruins, falando e falando de coisas que eles não têm o poder de mudar, que não está ao alcance deles de mudar. Não é que eles estão desperdiçando tempo, mas será que não estão? Ou desperdiçando tempo, ou utilizando o inconformismo deles para exteriorizar outras coisas? Há coisas importantes na vida como o propósito, o tempo, que a energia igual à vida. Como é que a gente está usando tudo isso? Qual que é o nosso propósito de fato? Para onde a gente está direcionando a nossa atenção? Eu tenho que ficar tocando nesses mesmos assuntos porque nós estamos trazendo de volta as nossas memórias. Não é só vocês que estão fazendo isso. Eu estou passando também por esse processo de rever as minhas lembranças. E o que eu estou mais notando é como da década de 70 para cá, o mundo mudou drasticamente. O mundo já foi pior? Não. Quando se fala em mundo em relação ao planeta, o planeta sempre foi maravilhoso. A sociedade humana. A sociedade humana já foi pior? Já foi muito pior. Mas os indivíduos, eles já foram melhores. Se, conforme eu fui crescendo, eu fui percebendo que eu ia ter muita dificuldade de conseguir me inserir, me encaixar, agora está praticamente impossível eu viver feliz. Eu venho de outra época. Eu fui criada de outra forma que as pessoas vivem hoje. Meus pais foram muito eficientes no modo que me criaram. E o modo que me criaram não cabe na realidade como está hoje. Não casa, não encaixa com o comportamento que as pessoas têm hoje, com os valores que elas têm hoje. E, de repente, a nossa sociedade está como está exatamente por causa disso. Porque não se tem mais valores, não se tem mais limites, não se tem mais senso, não se tem mais noção. As pessoas estão esquecendo quem elas são. Para se obter qualquer tipo de sucesso, de progresso na vida, existe um ponto essencial, primordial. É nunca esquecer de onde a gente veio. Nunca esquecer de onde a gente veio. Por quê? De onde a gente veio é que está a nossa base.
Se a gente esquece isso, com certeza a gente vai se perder. É horrível viver a vida sem saber para onde ir, sem saber onde está, o que fazer. Isso exige não que a gente pare no meio do caminho, que a gente regrupa, vá lá atrás, vê aonde que a gente se perdeu. E essas perdas acontecem porque, conforme o tempo vai passando e a gente vai dando muita atenção para o mundo externo, a gente vai se anulando, se apagando, se podando, até sumir. A gente some a ponto de não saber mais onde a gente está. E aí a gente fala, eu me perdi. Como é que você se perde de você mesmo? É assim, se podando, se apagando, se anulando, até que você desaparece. Eu nem vou colocar o título de quinto passo. Não. A adolescência, ela é muito mais complexa. Ela tem que necessariamente levar mais tempo para registrar. Muitas patologias, muitos traumas, distúrbios, transtornos, eles nasceram da infância até a adolescência, mas principalmente na adolescência, que é um momento de transição, de mudança drástica porque não há uma iniciação, uma preparação para a juventude. Você simplesmente deixa de criança para passarem a te tratar como um jovem. Sendo que naquele momento da adolescência você não é nenhuma coisa nem outra. Nesse momento específico da adolescência, quanto mais anotações tiver, independente se as lembranças foram boas ou ruins, todas devem ser anotadas. Aí, quando, enfim, a gente realmente pratica o quinto passo, a regressão consciente vai ser explicada com muito mais detalhe. Por quê? Porque vai ser a hora da prática. Até aqui, todas as vezes que eu me referi à regressão consciente, essa necessidade de voltarmos no tempo e resolvermos o que está inacabado, foi a teoria. Nós vamos colocar isso em prática com a adolescência, porque são as memórias mais recentes e mais marcantes que nós temos. É muito comum existir adultos que não se lembram da infância. Não é porque a memória é ruim, não. Não lembrar da infância é um bloqueio que foi criado em algum momento por um motivo muito forte. Depois que aprender a prática com a adolescência, dá para desenvolver um modo de fazer o desbloqueio dessas memórias. Dá para fazer? Dá. A minha irmã, meu ex-marido, são pessoas que criaram bloqueios. A minha irmã só lembra da infância se eu contar alguma memória minha onde ela esteve junto. E aí ela lembra. O meu ex-marido, mesmo que conte, ele não lembra. Bloqueios que as pessoas colocam. É como se elas fechassem uma porta, girassem a chavinha e escondessem a chave.
em determinado momento, elas resolveram que elas não iam mais se lembrar, não iam guardar na memória. O problema é que o consciente, ele esquece, ou ele pode fingir que esquece. O inconsciente não esquece de nada. O inconsciente é igual a Shimada quando era bebê. Curioso, quer entender tudo. O inconsciente, ele tem uma biblioteca com arquivos mentais. Como eu sou velha, eu já sou uma senhora velha, meus arquivos são aquelas gavetas de aço com pastas que a gente tem que procurar por ordem alfabética, sabe? Eu estou preocupada, eu estou preocupada. Nisso a gente pode falar um pouquinho de espiritualismo. Eu nasci espiritualista. Minha família toda é espiritualista, seja com ou sem uma religião. Mas todos nós temos, cada um a sua crença. Assim, na mais total liberdade. Para vocês terem noção, cada um dos meus filhos, eles têm crenças distintas um do outro. E a crença dos três é distinta da crença da mamãe, embora dois deles se atraiam muito pela minha vertente, né? Tanto é que eles passaram a aprender. Mamãe é a mestra dos filhos. Né? Dois meus filhos recebem o meu conhecimento espiritualista, porque se não for assim, vai morrer comigo, que eu sei. Enfim, assim que eu nasci, eu fui a neta mais velha do meu avô japonês. A neta mais velha de verdade, que é minha prima, ela nasceu muito longe do meu avô no interior. E o meu avô morava aqui na casa de trás, na rua de baixo. Para ele, quando eu nasci, eu era a primeira criança da família, então ele me considerou a mais velha. Sendo assim, ele, como foi sacerdote do budismo de Okinawa, essa tradição coloca a responsabilidade em filhos mais velhos, filhos, netos, é uma herança geracional, né? Os mais velhos herdam o sacerdócio. No budismo de Okinawa, as mulheres podem ser sacerdotes. Acho que eu já contei essa história para vocês, né? Então, eu fui introduzida ao budismo, meu pai era bruxo, a minha mãe não voltou para o budismo, aí ela ficou um tempo no catolicismo, depois ela foi para a igreja evangélica. Minha irmã é da Umbanda, meu irmão é adventista, o meu filho mais velho é gnóstico, o meu filho do meio é cristão, o meu filho mais novo é do candomblé. Sem falar o restante da família. Pra gente é super normal, porque
Nós nascemos num bairro, que quando esse bairro começou, como a gente mora muito perto do centro comercial, esse centro comercial foi construído por, na maioria, imigrantes. Japoneses, turcos, libaneses, portugueses, alemães, italianos, chineses, a grande maioria dos comerciantes. Isso quer dizer que nós convivemos com eles todos. Eu cresci me relacionando com todas essas culturas, crenças diferentes. Era muito normal, muito comum aqui. E a parte mais interessante é que não havia atrito, não havia discordância por cada um pertencer a uma cultura, tradição, crença diferente. Não. A minha mãe tinha clientes libanesas que se tornaram amigas dela, muito amigas. Libaneses, africanos também, sim, portugueses. Então, esse misto de etnias, de culturas tão diferentes, que a gente só pode ver dessa forma maravilhosa no Brasil, eu tive muito pertinho, convivendo. Era praticamente uma pequena colônia de estrangeiros mistos, uma prova excelente de como é possível as pessoas viverem em paz uma com a outra. Na minha época, havia esse valor, esse conceito. Não era uma teoria, não era uma utopia, era uma prática. Eu fico vendo hoje como está a sociedade, como é que estão as pessoas. Qual que é a sua religião, estimada? Eu não tenho religião. Eu falo que eu sou espiritualista porque eu creio numa força maior. Não chamo de Deus porque a palavra Deus foi malhada, foi corrompida. É Pai das luzes, é Ser Supremo, é o Universo. Existe uma força maior, poderosa. A gente não sabe o que é. É um atrevimento a gente afirmar o que seja. A gente tem que começar a admitir que a gente não sabe o que é essa força maior. Mas ela existe porque a gente não tem que ver, a gente sente. Não importa o quanto de física, de ciência a gente estude, que foi o que aconteceu comigo. Eu era uma criança totalmente apaixonada por ciência. Não importa se você é de exatas ou humanas, em algum momento você vai trocar de lado, porque você vai querer entender o que é essa força maior. Até com Einstein foi assim. Einstein, Freud, em algum momento, de tanto estudar, é por isso que eu falo, os magos, eles são buscadores de conhecimento e sabedoria, porque você não tem que ter uma crença para ser mago. O mago não é um membro de uma religião, de uma filosofia. Ele é um buscador de conhecimento e sabedoria. Quanto mais você busca, mais você chega à conclusão óbvia. Existe uma força maior. Todos os estudiosos acabam chegando a essa conclusão. Aí, eu não tenho religião,
não faço parte de nenhuma ordem, nenhum templo, nada. Mas eu já estudei muito, inclusive religiões e tudo mais. Mas eu sempre estou citando a Bíblia, o livro cristão, porque é o mais conhecido, né? Não adianta ficar aqui citando Alcorão, Torá, que ninguém conhece, né? Agora a Bíblia, acho que todo mundo conhece. Então, acostume-se. Quando eu estiver entrando na inspiração espiritualista, em algum momento eu posso citar a Bíblia, porque todo mundo conhece a Bíblia. E lá na Bíblia está escrito: o seu tesouro está onde está o teu coração. É simples entender isso, né? Se o coração está na tua família, então a tua família é o teu tesouro. O seu tesouro está onde está o seu coração. Mas também está escrito que a boca confessa o que o coração está cheio. Até a psicanálise tem um ponto de vista que é bastante semelhante a esses versos. A boca confessa o que o coração está cheio. O que quer dizer? Aquilo que está mais forte, mais intenso, mais presente, mais gritante dentro de você, é isso que vai ser exteriorizado. Não importa o quanto você reprime, você pode até engolir saco, você pode até trancar a boca. Se não for verbalmente, será em atitudes, mas você vai exteriorizar, porque chega um momento que você chega no limite, no ápice, você não aguenta, vai sair de alguma forma, nem que seja involuntariamente. É por isso que algumas pessoas têm esses impulsos que acabam batendo, matando, agredindo, sabe? Outras pessoas. E às vezes, coisinhas bobas, discussões bobas, acabam em desgraça, porque quando a pessoa perde o controle de uma situação, ela acaba perdendo o controle de tudo dentro dela. Tudo que está reprimido passa e vai sair da pior maneira possível. Por quê? Porque se você está reprimindo sentimentos e emoções ruins, você vai manifestar coisas ruins. É uma lógica que não precisa florear, não precisa enfeitar, não precisa usar palavras difíceis para explicar ou para entender. As pessoas são tão metidas a querer ser inteligente, né? Eu sou intelectual, eu sou inteligente, ai, eu estudo demais. Aí elas começam a falar difícil, linguagens técnicas, né, para parecer inteligente, quando as pessoas não precisam de mais gente inteligente no mundo, embora todo ser vivo seja inteligente. As pessoas precisam compreender e serem compreendidas. Todo mundo sabe de tudo, mas se soubesse mesmo, explicava tudo, não é? Tudo que é informação, expressão, opinião, tudo é passado de qualquer jeito, aos pedaços, como se fosse migalha. Nada é explicado, só se joga. É assim que surgem as frases clichê, né? Imagine a frase de Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Simples, direta, curta e grossa, né? Sem muito floreio, muito neném. Quem fala essa frase não está posando de intelectual, de inteligente, de gênio. Todo mundo parece que quer ser gênio, inteligente. É simples, básico.
Conhece-te a ti mesmo. Precisa da inteligência artificial para entender isso, processar isso? Precisa de um mês em retiro espiritual, em meditação para entender isso? Sabe qual é a dificuldade de entender algo simples? É não querer conhecer a si mesmo. A maioria das pessoas fogem de conhecer a si mesmo porque elas não querem se confrontar. E aí, não é à toa que pouquíssimas pessoas têm interesse em conteúdo que eu tenho aqui. Quem quer fazer jornada de autoconhecimento aqui? Quem quer encarar os próprios demônios interiores? Não. Se você não encarar os seus demônios interiores, quem vai te salvar? O Pai das Luzes não vai sair do trono dele e vir te salvar. Ainda mais porque você, pelo visto, é um sonho que ele teve e ele tornou realidade. Por exemplo, é igual eu com meus filhos. Toda vez que eles tinham uma conquista, eu comemorava com eles, mas eles achavam estranho que eu não fazia aquele auê todo que as mães costumam fazer. Até que um dia o mais velho veio perguntar para mim. Perguntar não, ele veio dizer para mim. Eu sempre achei estranho. Você nunca reagiu como as outras mães reagem quando um filho realiza algo, mas hoje eu entendo o que é. E ainda bem que ele entendeu certo. Eu nunca subestimei meu filho. Claro que eu parabenizo, lógico que eu vou comemorar, lógico que eu me encho de orgulho, que parece que eu vou explodir. Mas sabe quando era esperado? Por quê? Porque você nunca subestimou. Então é óbvio que o resultado ia dar muito bom. E aí ficava visível, né? O Pai das Luzes é da mesma forma com seus filhos. Ele não subestima. Nós nos subestimamos, né? E aí você quer ir. Só você pode se salvar. Só você pode ser resgatado. E quem não quer, fica de mimimi, chororô, mimimi, coitadismo, mimimismo, pobre de mim, ó céus, eu vi. E o tempo está passando. Ontem, eu acho que foi ontem, eu estava contando que quando eu ganhei o primeiro sutiã, eu realmente pensei isso. Como assim? Os meus seios estão crescendo, mas eu só sou uma criança. Hoje eu estava pensando, relembrando de novo esse momento. Eu realmente fiquei assim, mas eu só sou uma criança. Por que eu vou usar sutiã? Sabe por quê? Quando eu cheguei na puberdade, eu me dei conta que eu achava que eu ia ser criança para sempre. Criança não fica pensando em ser adulta. Ainda mais se é uma criança que está curtindo ser criança. Que é uma criança que está tendo a oportunidade de ser criança. A infância é algo que tem que ser vivido com intensidade. A gente deixa para trás e a gente vai viver várias fases na vida. A gente pode até
tentar reviver a adolescência, a mocidade, mas a infância é uma vez só, com certeza. Eu achei que eu ia ser criança para sempre. Dizer que eu tinha que usar sutiã, que meu seio está crescendo, que eu ia ser mocinha, foi um choque. Eu não vou ser criança para sempre. Eu vou deixar de ser criança, mas eu gosto de ser criança. Com isso, veio também a consciência de que nós não somos eternos. A criança interior, ela fica com a gente até o último suspiro. Mas a gente não pode ser criança para sempre. A gente também não tem como viver para sempre. Essa carne aqui, ela tem prazo de validade. Por mais que o desejo interno queira viver ao máximo possível, o corpo não é tão forte quanto esse desejo interno. Chega um momento que a essência se liberta porque o corpo não consegue mais aprisionar ele. Ah, mas tem reencarnação. Sabe o que é pior do que saber, ter consciência de que você vai morrer? É a possibilidade de que talvez você não reencarne, ou que a reencarnação não exista, vai saber. Então, pela lógica, a vida é só uma e a vida é agora. E a sua vida, só você pode viver. O que você está fazendo com a sua vida? Essa energia poderosa toda, você está usando de que forma? Ou está desperdiçando? Essa oportunidade de viver todas essas fases da vida, de ver o corpo mudar, a mente mudar, o mundo mudar, a sua perspectiva mudar, é tão incrível. E é uma vez só. É uma vez igual ser criança, é uma vez. Todo dia eu sinto perto das minhas plantinhas, eu fico olhando elas. Eu ouço os pássaros cantando. Eu viajo na maionese com as nuvens. Eu fico pensando, esse mundo é tão lindo, tão incrível, tão fantástico e rico em detalhes. São milagres constantes. A vida, o tempo todo, se manifestando. E aí existe a sociedade humana, caótica, autodestrutiva, com as suas máscaras, seus rótulos, seus egos, suas vaidades, tão fodões que não conseguem encarar o maior de seus inimigos, que são nós mesmos. Bora continuar escrevendo, inclusive aquelas memórias que você se recusa a relembrar. Especialmente essas, anote com riqueza de detalhes, porque se você está se recusando a lembrar delas, aí tem.
Aí tem algo que ainda tá doendo em você até hoje. Ok? Eu só vou terminar porque hoje eu abusei abusado, né? 1h15 de vídeo. Desculpa, mas eu nem notei o tempo passar. Eu vou estar mais presente aqui. Faz tão bem para mim quanto faz para vocês. Eu sou o tipo de pessoa, apesar que eu sou escritora, eu tenho um pequeno problema. Eu não sei escrever ficção. Eu não sei inventar uma história. Eu só posso escrever algum romance sobre qualquer coisa se tiver uma base sólida, real. Eu não consigo criar nada do nada, sabe? Tem que ter um fato real para me compor algo. Isso se reflete, sabe em quê? Eu só falo aquilo que eu vivo. O meu cérebro não processa alguém chegar para várias pessoas ficar fazendo discurso de coisas que só são teoria na vida delas e não são na prática. É por isso que eu perdi a noção de tempo aqui. Eu estou compartilhando coisas que são práticas no meu cotidiano. É o que eu sou, é o que acredito. Então, desculpa, tá? Continue escrevendo, força, qualquer coisa, chimadacoelho@gmail.com. Tô aqui. Aonde me chamarem, eu vou vir. E até o próximo vídeo, um domingo com sabor de sobremesa em dobro e com direito de mais pouquinho. Beijos na alma. Fiquem bem.